aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago 12 livros que você precisa ler ainda em 2023. Pois é, gente, eu montei a minha TBR de 12 livros para ler em 2023 e nesse vídeo aqui eu trouxe livros que eu li nesses últimos anos e que eu dei 5 estrelas ou 4 estrelas e meia, que são leituras excepcionais e que se você não leu, você precisa ler ainda nesse ano. E bom, antes de a gente conferir quais são esses 12 livros, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e já compartilhar esse vídeo com aquele amigo que tá indeciso do que colocar na sua TBR anual. E também me segue nas outras redes sociais, Instagram, Rede da Dancinha, Scooby, estou com Pets e Livros. Agora chega de lenga-lenga. Olha, eu só queria dizer uma coisa. Eu fui extremamente eclética aqui nessas opções. Vai ter desde infanto-juvenil, terror, romance de época, clássico, suspense, romance histórico, enfim, tem de tudo um pouco aqui. Então, se você gosta de fantasia, vai ter, enfim, entenderam? Então, cola em mim que vocês vão fazer uma ótima leitura, sem dúvida alguma. Bom, começando para aqueles que querem chorar nesse ano de 2023, eu trago aqui Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Gente, queria muito ler a sequência, que na verdade é uma história que se passa anterior a esse livro, mas não comprei ainda e aí está na minha wishlist. Se alguém quiser me dar, aceito de boa, aí eu leio. Mas, quanto isso, eu dou essa dica pra vocês. É um livro que vai trazer meio que uma distopia, onde teremos um mundo onde as pessoas vão ter uma central da morte que, quando faltar 24 horas pra sua morte, ela vai te telefonar. Agora imagina, você atendendo o telefone e alguém fala assim, você tem 24 horas de vida. E aí, as pessoas, às vezes, gostam de passar essas últimas 24 horas ao lado dos familiares, dos amigos, ou tentam descobrir um novo amigo. Tem um aplicativo que as pessoas conhecem um último amigo. E aí, esses dois personagens receberam a ligação, que é o Rufus e o Mateu. Eles dois receberam essa ligação e eles decidem, então, entrar nesse aplicativo de último amigo, eles se conhecem e vai vendo, então, e a gente vai vendo essa trajetória deles durante esse um dia, eles se envolvendo, enfim. É extremamente interessante a forma que o autor consegue ligar vários pontos. Porque assim, a gente não vê só a gente não vê somente a história focada no Rufus e no Mateu. A gente vê a história por quem fez a ligação lá na Central da Morte, outra pessoa que recebeu a ligação, outros eventos que vão acontecendo no dia a dia dos nossos dois personagens principais, e as coisas vão se conectando e no final tudo se conecta e tudo faz sentido. É interessantíssimo a forma que esse autor encerrou o livro. Enfim, chorei, tá? Admito. E se você quer chorar em 2023, fica essa dica. Agora, se você quer dar boas gargalhadas, sentir um leve terrorzinho, se você for fã de filmes como Todo Mundo em Pânico, que é um terror meio scratch, meio assim, sabe, na palhaçada, temos o Viralizou, dos dois autores nacionais, o Julian e o Igor Verde. Esse livro aqui a gente vai ter um apocalipse zumbi acontecendo no Rio. E aí uma funkeira carioca, a Thalita Bumbum, vai ter que salvar o Rio de Janeiro com a ajuda do seu arqui-inimigo, Peu. E é engraçado que os autores fizeram meio que como se fosse tipo assim, a Thalita, a Anitta, o Peu, o Léo Dias, sabe? Porque ele é um jornalista fofoqueiro de plantão. E os dois não se dão bem, os dois vão embarcar nessa aventura juntamente com o namorado da Thalita e o namorado do Peu. Os quatro vão embarcar nessa aventura apocalíptica e vocês vão dar boas gargalhadas. Tem um outro momento assim que tem umas cenas bem explícitas de sapequices, então sim, esse livro é mais 18, não se enganem, tá? E é isso, bora pro próximo livro. Agora um livro infantil que todo mundo pode ler e que tem uma temática que geralmente o pessoal gosta de colocar nas suas TBRs, que é um livro para se ler no Natal. E eu estou falando de Jack, o Porquinho de Natal. Esse livro é maravilhoso, extremamente emocionante. Não irei comentar o nome da autora, mas
Eu tive que, nesse momento, separar a autora da obra porque ela escreveu muito, muito bem. Aqui a gente vai ter uma criança que ela vai perder o seu brinquedo de infância e ela vai, então, ganhar no Natal outro bonequinho que se parece muito com o anterior, né? E ela vai chamar de Porquinho de Natal. E os dois vão entrar numa aventura para entrar no universo, né? Nesse mundo das coisas perdidas e esquecidas, a fim de encontrar aquele outro amiguinho que tinha se perdido, que era o outro porquinho. Gente, é extremamente lindo, cativante, emocionante e a edição é belíssima. Não tem como negar, é emborrachado, tem verniz localizado, tem algumas ilustrações dentro da história. É capa dura e é de aquecer o coração. Vai trazer muitas reflexões para nós adultos também. Então, acho que é uma leitura bem interessante, principalmente para você que é mãe ou que é pai, que quer ler com alguma criança nesse final de ano, ou para você como eu, que não tem filho, não tem nada, e mesmo assim leu e se encantou no Natal. Bora para a próxima leitura. Agora, para os amantes de mangá ou aquelas pessoas que querem iniciar nessa área, eu tenho A Lanterna de Nyx. Aqui está representado um único volume, mas tem o volume 1, volume 2, volume 3, publicado pela Pipoque Nanquim. E aqui a gente vai ter a Miu, uma garotinha, na verdade não garotinha, uma adolescente quase jovem adulta, começando um trabalho em uma loja de antiguidades. E em paralelo vai ter o Sr. Momo, que é o dono dessa loja, que é tão jovem quanto a Miu. E ele vai ensinar a Miu a falar inglês, a gente vai vendo a Miu conhecendo essa nova língua, a gente vai tendo contato com as descobertas daquela época de 1800 alguma coisa, que tem uma parte aqui dentro do mangá que a autora vai trazendo recortes informativos, como por exemplo o sapato, a bota, a meia, o refri, enfim, várias coisas interessantes que vão aparecendo. É um traço belíssimo, bem bonito mesmo, e tem alguns trechos que ele meio que compara com Alice no País das Maravilhas, que é o primeiro livro que a Miu tá lendo em inglês. É muito, muito bom e bem emocionante. Inclusive tem resenha aqui no canal, tá? Eu não vou conseguir colocar resenha de todos esses livros aqui, mas o que eu tiver de resenha e couber nos cards, eu coloco, tá, gente? Agora, para os amantes de terror / suspense, nós temos Desenhos Ocultos, um livro que lançou, acho que final de outubro ou início de novembro, pela Intrínseca. E aqui nessa história, a gente vai ter uma personagem que é a Mallory. Ela é uma ex-viciada que conseguiu uma oportunidade para trabalhar como babá em uma casa e ela vai cuidar de uma criancinha que é o Ted, tem 5 anos. Essa criancinha adora fazer ilustrações, só que em belos dias dessas ilustrações simples de palitinho, bonequinhos de palitinho, vão virar desenhos macabros e extremamente com traços muito mais que uma criança teria capacidade de desenhar. E a nossa personagem vai se questionar, será que é realmente essa criança que está desenhando? Será que ela está possuída por um artista plástico? Será que é alguém tentando enganar? Enfim, tudo é muito macabro, tudo é muito suspeito. E a gente vai se envolvendo com essa personagem nessa história. Muito, muito bom. Bora pro próximo. Agora, se você gosta de um romance policial e ainda uma pitada de romance de época, nós temos A Espiã da Realeza, que faz parte do selo Mistérios em Série, da editora Arqueiro. Esse selo é super indicado para aqueles amantes de um bom suspense, de um bom romance policial, que, no entanto, não tem cenas explícitas de violência. E aqui a gente vai ter uma personagem, a Georgina. Ela é extremamente divertida, cativante. Ela faz parte da realeza. No entanto, tem que morrer umas 29 pessoas na frente dela pra ela virar rainha. Então tá lá longe. Ela tá sem um tostão no bolso, bem com o irmão, que é o Duque. Os dois estão falidos, só sobrou o castelo. O pai jogava tudo em jogos, perdeu todos os dinheiros da família. E aí ela vai então pra Europa, né, pra Inglaterra, pra então tentar uma nova oportunidade de vida, de trabalhar, enfim. Ela tem 21 anos e vai criar então a empresa Limpeza Real, só que ninguém sabe que na realidade é ela que faz as faxinas. E aí, um belo dia, um homem é encontrado morto em sua banheira e ela vai ter que descobrir quem assassinou esse cara para limpar o nome dela e do irmão. E em paralelo ainda vai ter que trabalhar para a rainha Elizabeth, porque a rainha acha que o príncipe tem o quê? Um amante e vai colocar a cargo da Georgina descobrir se ele tá tendo um caso ou não. É muito divertido. É meio Scooby-Doo, vamos dizer assim. É aquele romance policial
que a gente também tem muita comédia, que a gente descobre muito rápido o plot. Eu, pelo menos, descobri muito rápido, mas mesmo assim, deu aquela leveza, sabe? Super, super indico pra você. Agora, para aquelas pessoas que também querem chorar, mais diferente, gostam de uma carga emocional mais intensa e mais pesada do que Os Dois Morrem no Final, vocês devem ler Os Quatro Ventos da Christie Hanna, e também indico para quem gosta de romance histórico. Aqui em Os Quatro Ventos da Christie Hanna, nós teremos a personagem principal, que é a Elsa. Ela é uma jovem garota no início da história e vai passando os anos. No entanto, ela vai se envolver com Rafe, um italiano, vai engravidar, vai ser expulsa de casa, e os dois vão então constituir essa família nesse meio período. E em paralelo vai ter a Grande Depressão de 1921, bem como as grandes secas do Texas, que vai dizimar muitas famílias, muito gado, muita plantação, e eles vão passar o quê? Por essas dificuldades da vida e vão embarcar para a Califórnia para tentar sair da miséria, porque não tinha nem água, comida para alimentar os animais que sobraram na fazenda. Imagina as crianças. É uma história impactante e foi o meu livro favorito de 2022. Então, se você quer ler um bom romance histórico, leia Os Quatro Ventos da Christie Hanna e já pega um lencinho, porque esse duvido você não chorar. Bora pro próximo. Agora, esse próximo livro, se você ainda não leu, não perca tempo, porque teremos adaptação aqui em março pela Prime Video. Eu estou falando de Daisy Jones and the Six, da tão aclamada rainha Taylor Jenkins Reid. Gente, esse livro é tão hypado quanto Sete Maridos de Evelyn Hugo. Se você não leu Sete Maridos de Evelyn Hugo, leia também. Mas se você não leu ainda Daisy Jones and the Six, leia, porque em março vai ter adaptação. Aqui essa história é meio contraditória, é meio 880. Algumas pessoas que eu conheço detestaram, outras como eu adoraram a experiência de leitura. Aqui a gente vai ter a Daisy, que é uma cantora super aclamada da época dos anos 70, e a gente vai ter o The Six, que é uma banda também muito aclamada. E a gente vai ver desde o início da formação, da vida inicial da Daisy na sua adolescência, dos conflitos envolvendo muito abuso de álcool, de drogas, bem como a entrada dela na área musical e, em paralelo, também o início da formação do The Six. E aí os produtores de ambos vão ver que eles têm muita química e que poderia um auxiliar o outro a ganhar mais público. Então eles vão fazer um álbum juntos e vai ser estouro. Só que algo vai acontecer quando eles estão lá no topo, algo vai acontecer com que simplesmente Daisy rompa essa conexão com The Six, e muito pelo contrário, não somente ela vai sair desse quase que um casamento, mas os The Six, as 6 pessoas que participam da banda, vão romper e não vai existir mais The Six. E eles foram uma banda de muito sucesso da década de 70, 80. Fictício, tá? Não precisa pesquisar, não existiu The Six e nem a Daisy, infelizmente. Mas a autora faz a gente acreditar que realmente existiu. E quando eu terminei, eu queria ouvir as músicas. E aqui o diferencial é que a narrativa vai ser em forma de documentário, em forma de entrevista. Então a gente vai ter alguém que vai estar entrevistando, então a gente vai ter o ponto de vista de vários eventos que aconteceram no decorrer da história de vários personagens. Eu adorei essa experiência de leitura, porque realmente eu consegui ver vários pontos, é como se eu consegui ver vários pontos diferentes da narrativa, e é como se eu estivesse literalmente assistindo realmente um documentário de uma banda de sucesso, sabe? Então eu gostei muito e eu dei 4,5 estrelas na época. Agora, se você gosta de um bom romance de época que também tenha boas pitadas de sapequice, você precisa ler A Promessa da Rosa, da Babi Assette. Ela é autora nacional, é a minha autora favorita nacional, bem como de romance de época. Ela escreve, gente, não sei, essa mulher tem magia na escrita, porque a gente devora os livros. Aqui a gente vai ter uma personagem que é a Kate, é uma mocinha que foge totalmente do padrão da época, e aí ela vai se envolver com um duque, e esses dois vão ter um amor assim avassalador. Vai ter um romance avassalador, os dois com noivos, mas já começa a se agarrar meio que fora
do casamento. Só que algo vai acontecer que os dois vão romper esse noivado e ela vai ficar mal falada na cidade. Os dois vão se distanciar, alguns anos vão passar e eles vão ter esse reencontro. Gente, é um livro que eu dei boas gargalhadas, mas que eu senti muitos momentos de frustração e tem alguns gatilhos aqui. Então, é um livro mais intenso. A Babi sempre traz isso, ela sempre traz um livro repleto de camadas, que foge muito mais do que o romance. Ela foca muito nas peculiaridades dos personagens e traz temas muito significativos para os nossos dias atuais. Gostei demais, 5 estrelas, favoritado e leia. Gente, mas leia esse e leia os outros da Babi, que todos são maravilhosos. Agora, se você gosta de um bom romance, que não seja de época, e sim atual, com bom clichê, eu trago o último lançamento da Lee Hazelwood, Razão do Amor. Aqui a gente vai ter aquele clichê de inimigos para amantes, enemies to lovers, e a gente vai ter uma ambientação diferente, que é numa área científica. Aqui a gente vai ter uma mocinha que ela é neurocientista, consegue uma oportunidade para trabalhar na NASA, só que em paralelo quem vai auxiliá-la no trabalho dela vai ser um ex-conhecido do doutorado que ela odiava. Então a gente vai ter realmente inimigos. Ai, os projetos começam a dar tudo errado, ela acha que o cara tá sabotando ela e algumas coisas vão acontecendo em paralelo e a gente vai descobrindo um pouco mais sobre a nossa personagem, como foi o passado dela, muito sofrido, com várias perdas. Também ela tá um pouco fragilizada para se envolver e se conectar com qualquer homem da face da terra, porque há 2 anos ela descobriu que estava sendo traída pelo noivo com a melhor amiga. Então assim, gente, é muitas reviravoltas e muitos gatinhos. Se você gosta de gatinhos como eu, você vai adorar e dar boas gargalhadas. Foi um livro que eu li em pouquíssimo tempo e que foi extremamente divertido, trouxe vários assuntos ali, Hazelwood, relacionado à mulher na área acadêmica, a mulher nas áreas da engenharia, da ciência como um todo, como sofre ainda preconceito ainda nos dias atuais, nessa área de mercado, bem como trouxe muitas questões envolvendo as questões da nossa própria personagem, por ter sofrido no passado, desde criancinha, com o falecimento dos pais aos 4 anos de idade. Enfim, gente, traz várias camadas que eu amei. E, gente, se você gostou da Hipótese do Amor, esse tá melhor ainda, então leia. Tá acabando, hein? Faltam só 2 livros. Comenta aí qual vai ser a sua TBR do ano. Se você gostou de algum desses livros, já comenta aí. E agora vamos para os amantes de fantasia. Só que tem um adicional. Temos fantasia com um pouco de romance histórico, porque a gente vai acompanhar a Ed no decorrer de 300 anos. Então a gente vai ver muitos acontecimentos históricos, como a Revolução Francesa. Ai, tem vários eventos que a gente vai ver a Ed. E como assim, Bruna? A gente vai acompanhar uma personagem por 300 anos. Sim, porque em A Vida Invisível de Ed La Rue, a gente vai ter a Ed. Ela é uma garota lá da década de 1800 alguma coisa, 1700 alguma coisa. Ela tá prestes a se casar, ela não quer se casar de jeito nenhum, ela não conhece o cara, ela não quer prender a ninguém, ela quer ser um espírito livre. Aí ela faz o quê? Ela faz um pacto com o cara das sombras para que ela consiga fugir desse casamento. Só que sempre tem um lado contraditório quando você faz isso, né? Tem um pulo do gato. É que tudo bem, ela vai conseguir ter vida longa que ela pede, né, viver eternamente. Ela vai conseguir ter essa liberdade e desprendimento, porque ninguém vai lembrar da Ed. É só ela passar e a pessoa não a vê no campo de visão que vai esquecer dela. E aí a gente vai vendo a vida dela nesses 300 anos, como é difícil ela conseguir sobreviver, se alimentar, ter um lar, enfim, porque as pessoas não lembram dela. Imagina você pagar aluguel e a pessoa ganha o dinheiro e do nada, quem és tu? Exatamente. Só que um belo dia, já na década atual, em 2013, vai estar Ed furtando livro numa livraria, quando um cara simplesmente fala pra ela assim: olha, eu lembro de você, eu te vi ontem. E foi aí que a história vai mudar. O que essa pessoa tem que ela consegue se lembrar da Ed? Gente, eu gostei demais, foi um dos favoritos de 2020 e se você, de 2021, se você não leu ainda A Vida Invisível de Ed La Rue porque acha que é um calhamacinho, leia. Isso aqui é elite. Bora pra última dica. Agora, né,
precisávamos ter o quê? Um clássico, porque todo mundo coloca um clássico, pelo menos um na TBR anual, né, da meta. E aí eu trouxe então essa distopia maravilhosa, 1984, do George Orwell. Aqui a gente vai ter uma distopia que foi escrita em 1948, mas que parece que foi escrita para os dias atuais. Aqui a gente vai ter um sistema onde as pessoas são vigiadas, as pessoas não vivem a vida da forma que elas gostariam. A gente vai ter um sistema onde elas trabalham, são vigiadas, elas comem o que as pessoas impõem para elas são bombardeadas por fake news. Eles têm um sistema de apagar a história e mudar a história para as pessoas acreditarem que, por exemplo, a previsão para o aumento da comida era 50%. Esse era o aumento. Na realidade, ele aumentou 80%. Aí, pro pessoal achar que não teve aumento e sim decaíram, eles colocam notícias falsas, como já estava 80% mais alto e agora ficou 70%, sabe? Então, eles começam a fazer essas mentiras e as pessoas acreditam, né? E em paralelo a gente tem essas pessoas trabalhando nesse regime, só que a gente tem a escória da sociedade que vive em uma precariedade plena, que são como se fossem as pessoas burras da sociedade, mas na realidade acho que é uma crítica e ao mesmo tempo eles são muito mais livres do que esses que vivem nesse sistema. Enfim, gente, é um livro muito, muito bom e que eu li nessa edição da Antofágica, o que eu acho que foi um grande diferencial, porque ele traz textos complementares que faz um paralelo ao nosso dia a dia. Então eu acho que se você tiver oportunidade, leia nessa edição. E fica a minha dica que vira e mexe, a Antofágica faz em Book Friday, Prime Day, promoções de e-books. Eu, por exemplo, li na época em e-book e eu paguei R$3 nesse e-book. Então, assim, eles vira e mexe, lançam, assim, e-books de 1 e pouco, 3, 4, 5 reais. Então, é isso. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você vai ler algum desses livros. E aí, você vai fazer uma meta de 12 livros para ler em 2023? Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!